Olá galerinha, como vocês viram no título, mais um episódio de Eu Reencarnado em Jojo. Espero que gostem desse episódio. Vou explorar mais a infância da Lisa, assim como descobrir as mudanças que causei no mundo. Sem mais enrolação e vamos começar o vídeo. Após os eventos da parte 1 acontecerem, eu recebi Irina em um hospital, já que ela havia há pouco tempo sido resgatada por pescadores. Então falo para uma enfermeira, Dante. Minha senhorita, poderia me dizer onde se encontra a senhorita Irina Joestar? Sou um amigo dela e irmão de seu falecido marido. Me chamo Dante Miltri Redstone, Obis. A Irina contou sobre a morte do Jonathan, de uma forma plausível, é claro, já que ninguém acreditaria que o irmão adotivo que virou um vampiro, junto com um exército de zumbis, atacou o barco em que estavam e causou a morte de Jonathan. Enfermeira. Deixe-me ver. Após procurar um pouco por meu nome, enfermeira acha o meu nome e me leva até o quarto onde estava a Irina. Enfermeira. Ela está nesse quarto, Sr. Redstone. Muito obrigado, senhorita, disse beijando suas mãos em forma de agradecimento, deixando a mesma incrivelmente corada. Saindo de lá rapidamente, eu bato na porta, onde escuto Irina me deixar entrar. Eu entro no quarto, e digo com tranquilidade. Soube do acidente pelas notícias. Vim o mais rápido que pude, disse, mas mudei minha expressão ao ver Irina. Eu fiquei com pena e tristeza no olhar. Irina estava bem triste, para falar a verdade, ela estava destruída. O rosto denotava tristeza e culpa. Irina começou a falar um pouco triste e trêmula. Dante, você sempre ajudou o Jonathan e eu em muitas ocasiões, incluindo do Dio. Quando ela falou o nome daquele rato, ela fez uma expressão angustiada e, com certa raiva e tristeza, continuou. Incluindo quando ele se tornou um monstro sedento de sangue, você foi o que mais ajudou o Jonathan contra aquele monstro. Mas embora nos pensávamos que tinha acabado com ele, ele sobreviveu, fazendo uma pausa, enxugando lágrimas que começaram a cair. Durante a nossa lua de mel, ele e suas marionetes atacaram um navio. Eu consegui escapar graças a um caixão que entrei, junto a um bebê, terminou enquanto mostrava tristeza e abatimento. Eu ouvia tudo quieto, mas por dentro amaldiçoava Dio pelo que ele fez. Então eu fiz uma pergunta. Então está com quantos meses? Perguntei de forma calma. Irina estranha a pergunta e responde. Não entendi sua pergunta, Dante. Do que está falando? Digo sobre o bebê dentro de sua barriga. Respondi normalmente. Irina ficou surpresa por eu saber que ela estava grávida. Estou com 1 mês, disse meio surpresa, e Jojo sabia. Eu iria contar após nossa viagem, disse cabisbaixa. Ele está feliz com a notícia, disse dando um sorriso. Está? Perguntou a loira olhando com certo receio e estranhamento. Sim, sabe, eu sempre pude ver e interagir com espíritos e eu vejo ele ao seu lado, dizia vendo o Jonathan. Você quer falar com ele? Perguntei já sabendo sua resposta. Sim, falou Irina esperançosa. Então eu uso meu stunt, o Beautiful PC, deixando o Jonathan visível e tocável para Irina. Ela estava emocionada, e dá um abraço e um beijo no Jonathan, que corresponde. Então Jonathan fala. Fico feliz de ter um último momento com você, Irina, disse com alegria, mas infelizmente não tenho muito tempo. Por mais que o Dante tenha estendido o meu tempo aqui, eu não posso ficar. Entendo, disse Irina triste, mas não se preocupe, tenho ainda um tempo para uma conversa rápida com você, meu amor, disse Jonathan com o olhar gentil que sempre tinha. Por mais que minha morte chegou cedo, não tenho arrependimentos de nada, principalmente dos nossos momentos juntos, disse dando um sorriso. E quero que você cuide do nosso filho, disse enquanto colocava a mão na barriga de Irina. Desculpe pelo nosso tempo curto, quero que cuide de nosso filho, é aquele bebê por mim, ok? Dizia enquanto começava a desaparecer, saindo uma fumaça dourada. Antes de sumir totalmente, ele diz suas últimas palavras. Sempre estarei olhando orando por vocês. E não fique triste, meu amor. Nos encontraremos no céu, disse dando um beijo na testa de Irina, finalmente desaparecendo. Irina chora emocionada, e diz agradecida. Muito obrigado, Dante. Muito obrigado. Eu dou um sorriso e olho para a pequena que eu sabia bem quem era, e perguntei para a Irina. Qual vai ser o nome da pequena? Irina pensa um pouco e diz. Elizabeth Joestar.
É um bom nome para pequena, disse fazendo um carinho no bebê, que deu um sorriso. Alguns meses se passam. Irina teve seu filho, que foi nomeado de George Joestar II, em homenagem ao pai de Jonathan. O Speedwagon já sabia das notícias. E durante todo o tempo, ele ficou ao meu lado para auxiliar Irina. Então Streitzu e William Zeppelin adotam Elizabeth. Eles cuidaram e a ensinam a usar o Ramon. Alguns anos se passam. Elizabeth e George se casam. Nesse meio tempo eu a ensinei alguns segredos sobre o Ramon, e não só isso, como dei um pequeno aumento nas suas capacidades, assim como a treinei em ser estratégica e calma em momentos difíceis. Mas alguns anos se passam, e George é morto por um zumbi de Jill que estava infiltrado no exército. Ela então o mata, mas devido a isso ela teve que deixar o país e trocar de nome para Lisa para evitar retaliação, e com a ajuda de Speedwagon, ela conseguiu fugir do país. Após isso temos um salto no tempo. O ano era 1938, um ano de intensos conflitos mundiais, que ocasionariam a Segunda Guerra Mundial. Vemos, em algum lugar novo identificado, Speedwagon, que agora era um velho, porém grande, magnata do petróleo nos Estados Unidos. Esse grande homem se encontrou com o mestre do Ramon, Streitzu, que sucedeu o trompete, junto de seus discípulos. Speedwagon os convida para uma excursão. Os usuários de Ramon concordam. Então todos foram de avião até uma antiga ruína no México, encontrada por equipe arqueológica financiada por Speedwagon. Todos vão lá e descobrem ruínas, onde haviam várias máscaras de pedra, junto a uma estátua de forma humanoide. Em um outro lugar nos Estados Unidos, vemos um jovem alto e musculoso de cabelos marrons e olhos azuis, esse sendo neto de Jonathan, Joseph Joestar, comprando uma bebida gasosa marrom, enquanto pagava. No entanto, ele tem sua carteira roubada por um garoto de origem afro-americana. Ao entrar no beco, porém, ele é pego por policiais corruptos que espancam e o chantageiam. Policial 1. Smokey, a partir de hoje você vai entregar metade do que você rouba, senão vai pro cilindro, tá me entendendo? O garoto chamado Smokey fala: me solta seu maldito, diz tentando, em vão se soltar dos dois, levando alguns golpes dos mesmos. Assim Joseph aparece e tenta livrar o moleque da encrenca. Então tudo ocorre como no original, onde após acabar com os dois policiais ele fala: merda, vovó Irina e o tio Dante vão me matar se descobrirem o que eu fiz, diz com pânico Smokey em seus pensamentos. Esse cara é maluco. Ele bate em duas autoridades, e depois de se preocupar com uma vovó Irina e um tio Dante. Joseph: ei moleque, vamos vazar daqui, onde os dois saem, enquanto tudo segue como no original, onde Smokey pergunta de onde veio os poderes de Joseph, onde Joseph conta sobre sua história e de seus ancestrais. Para Smokey, com detalhes de um homem de cabelos brancos sempre o ajudava e o treinava, que falou ser o tio dele. Então eles se apresentam. Smokey: muito obrigado por me salvar, meu nome é Smokey, poderia me dizer seu nome? Joestar, Joseph Joestar, mas todos me chamam de Jojo. Então nossa visão volta para o grupo de Speedwagon. Streitzu: quem diabos está esculpido na parede? Pergunta assustado Speedwagon: não é uma estátua e sim uma coisa viva, tanto que tem pulso e até emana um pouco de calor. Fez uma pausa e perguntou: então Streitzu, que tipo de forma de vida é essa? Há quanto tempo ele está aí? E por que fizeram tantas máscaras de pedras? Esses porcos são irrelevantes agora. O motivo de eu os chamar aqui foi para que possam destruí-lo com seu amor antes que desperte. Foi por isso que eu os chamei aqui. Então tudo ocorre como no original, onde ocorre a traição de Streitzu. Os poucos que sabem agora sobre a máscara e o Amon são Jojo, Irina e Dante, mas o último está desaparecido. Não importa, ele já deve estar velho e fraco. Será fácil para eu matar. Speedwagon: fraco. Você enlouqueceu, Streitzu. Então ele desmaia devido à perda de sangue. Com o sangue de Speedwagon ele usa a máscara de pedra, se transformando em um vampiro. Porém antes de sair para matar Joseph, ele percebe que a estátua estava sugando o sangue dos mortos, e para evitar problemas ele joga os corpos de seus discípulos, Speedwagon, em um rio. De volta ao Joseph, ocorre a mesma cena do motorista, onde após o Jojo dar uma desculpa por quase espancar o homem, Irina, Smokey e Jojo entram no táxi, onde Irina diz:
Ei Joseph, seu tio Dante mandou uma carta. Ele disse que iria vir nos ver logo, disse animada, Joseph. Sério? Pensei que ele estava desaparecido. Eu também, mas parece que ele estava a cuidar de assuntos importantes, e não podia se comunicar, diz Irina. Então tudo se segue, onde Joseph recebe a notícia da suposta morte de Speedwagon por um mafioso, que logo em seguida recebe um soco do mesmo. Então após saírem, Jojo e Smoke vão até um restaurante, onde Jojo vê Street Zoo, já transformado em vampiro. A luta não é muito diferente da original, sendo uma das poucas diferenças e que o Joseph é mais forte e que na ponte onde Street Zoo usa uma refém, Joseph pega 2 copos para redirecionar os disparos laser de Street Zoo. Joseph, sabe, o tio Dante já me falou sobre os poderes que a máscara dá aos seus usuários, mas também me disse sobre suas muitas fraquezas. Street Zoo, seu maldito ou vou te matar. Diz pulando para matar Joseph. Então venha. Disse Jojo carregando muita energia Ramon na mão e dando um soco, que derrete metade do rosto do vampiro, fazendo ele cair da ponte. Ele tenta segurar mas não consegue. Então Joseph o segura na intenção de obter respostas, o que não foi muito útil já que Street Zoo não revelou quase nada, apenas sobre um tal de Homem do Pilar. Trocamos de cenário. No México, dentro de uma base de espionagem alemã, vemos um major do exército alemão chamado Stroheim, sendo avisado por um soldado que o homem, que foi descoberto ser Speedwagon, havia sobrevivido e que estava acordado, pronto para interrogatório. Então ele é levado até Speedwagon que após negar colaborar, eles o aplicam o soro da verdade e o levam até uma sala misteriosa. Bem gente, esse foi o vídeo. Queria fazer essa parte mais focada nos eventos anteriores a Battle Tendency, já que o anime não dá muitos detalhes disso, e porque, como viram, com o William vivo, muitas coisas vão mudar. Então foi isso, obrigado por assistir até aqui e falou. Cenas pós-crédito. Eu estava sentado em uma cama, treinando com uma bola de aço, usando o meu spin para girá-la muito rápido em uma mão, enquanto deixava a água presa em minha outra mão com Ramon deixando-a parecido com um palito de picolé. Então eu aproximo as mãos, a água toca na esfera, fazendo uma órbita de água ao redor da esfera, que brilhava em amarelo, enquanto girava ainda mais rápido. Então eu lanço a esfera, que perfura uma parede de aço reforçado de 10 centímetros, dei um sorriso e disse, muito bom, bora derrotar uns alemães kkkk.